Aí, para os discentes que vão apresentar, eu vou marcar o tempo aqui, e para não atrapalhar vocês eu ligando o meu áudio, eu vou dar um toque aqui de levantar a mão, aí quando vocês ouvirem, a primeira é faltando 5 minutos, e a segunda é faltando dois. E aí eu, no chat, eu mando aqui para os professores, controlando os 5 minutos dele, tá bom para todo mundo? Valeu. Perfeito. Então, boa noite. Primeiramente, eu agradeço a professora Rose e o professor Jorge por terem aceitado o nosso convite de participar da sessão. Essa sessão vai falar sobre tecnologia e governo digital. Nós temos 5 pessoas nessa sessão, mas agora estamos em 4. E para iniciar, o Thiago tinha me pedido prioridade para ele começar, então, Thiago, se você já quiser iniciar, compartilhar a sua apresentação, fique à vontade. Muito obrigado, Murilo. Boa noite a todos, professores, colegas. Eu vou compartilhar aqui então, Murilo. Murilo, eu tenho a sensação que o meu áudio sumiu. Não sei se vocês me ouvem. Ouvimos. Sim. Tivemos a apresentação já. Ah, perfeito, então, professora. Eu vou falar sobre a transformação digital e a eficiência tecnológica na operacionalização dos serviços públicos. E é um estudo de caso que eu pretendo produzir a respeito da Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, famosa FATEC, né? Então, só contextualizando, né, caso alguma pessoa fora de São Paulo nos assista, a FATEC ela é um conglomerado, vamos pensar assim, né, uma quantidade de faculdades de cursos tecnológicos oferecidas pelo governo do estado de São Paulo. Ela é vinculada a uma autarquia chamada Centro Paula Souza, que é quem faz toda a gestão das FATECs e também das ETECs, que são escolas de nível médio, né, e técnico. E o foco do meu estudo é a Faculdade de Tecnologia. Eu sou funcionário dessa FATEC de Guarulhos há 14 anos. Eu atuei como técnico administrativo durante boa parte desse tempo. Recentemente eu atuei nos últimos 2 anos como diretor administrativo e eu pedi licença desse meu cargo de diretor para poder me dedicar ao mestrado, né? Não seria possível estar à frente da diretoria, dessa diretoria, as demandas são muito grandes, não seria possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo com qualidade, né? Então, esse preâmbulo só contextualizando o que é a FATEC. E eu já gostaria de começar mencionando qual é a minha pergunta de pesquisa, né? O objetivo é entender, compreender quais as capacidades tecnológicas possibilitaram as transformações digitais na FATEC Guarulhos, né? Quais são os pontos fortes, as dificuldades, enfim, como que isso ocorreu, né? Considerando aí que, então, essa lente de estudar as políticas de transformações digitais a partir das capacidades estatais, né, especificamente falando capacidades tecnológicas nesse caso, né, no caso desse estudo. E eu gostaria, a princípio, né, o estudo ele está fundamentado aí em alguns indicadores que eu considero os mais importantes, aí, os mais proeminentes nesse contexto, né? E naturalmente que isso, no primeiro projeto que foi feito, que foi entregue no ato da matrícula para o mestrado,
esses indicadores eram muito menores, era um outro olhar, talvez, né? Agora já está com um olhar um pouco mais aprofundado nesse sentido, a partir enfim, de diversas discussões aí com o professor Vaz, que é o meu orientador, e a partir de tudo que tem sido estudado aí nas disciplinas que eu cursei no primeiro semestre, né? Então, falando primeiro a partir da capacidade técnica, né? Que são os recursos que essa autarquia tem, considerando, eu estou falando da autarquia, mas na verdade, assim, toda a FATEC, embora ela esteja debaixo de um guarda-chuva, né, que é o Centro Paula Souza, e o Centro Paula Souza cuida, numa estatística recente, mas não tão recente, no site, né, a estatística oficial fala de 79 FATECs, mas eu acho que ele não está atualizado, porque nesse semestre outras 2 FATECs foram implantadas, né? Uma no bairro na cidade de Itapevi, aqui na Grande São Paulo, e uma no interior de São Paulo, em Atibaia, que começaram agora há 2 semanas, né? Que começaram de fato. Então são 81, e dessas 81, cada uma tem a sua própria realidade, o seu próprio universo, embora tenha muitas semelhanças na gestão, mas cada uma tem as suas nuances aí, naturalmente, né? E nesse sentido, essas nuances entram essas questões dos recursos tecnológicos, qual a capacidade que existe de manutenção para isso, enfim, a capacidade para desenvolver soluções tecnológicas e como que isso pode ser aplicado, né? A partir dessas definições, enfim, e a capacidade de gestão de todos os dados gerados. E aí, por capacidade administrativa, a gente entra na questão de gestão de pessoas, inclusive uma provocação muito interessante que é um olhar que eu passei a ter a partir das aulas que eu tive no último semestre com a professora Andréa Leite, a respeito desse olhar das capacidades estatais a partir da pessoa, né, a partir do ser humano e a partir do trabalho na sua concepção mais fundante telúrica, né? Então, a gestão que se faz da contratação de pessoas ou de serviços, a gestão dos projetos que são implantados, como que a gente consegue treinar ou capacitar o funcionário que vai operacionalizar essas tecnologias ou essa mudança, né? E aí, só para um contexto, né, existe aí uma leitura até de uma questão de letramento digital, né, porque a gente vem numa tendência de digitalização dos serviços do Estado, né, o GovBR aí abarcando todos os serviços, inclusive já nos serviços públicos do Estado de São Paulo. E isso é uma dificuldade de uma leitura que eu tenho feito por observação, né, de que existe uma dificuldade de fluência mesmo com questões tecnológicas, né? Então você tem uma realidade, são professores alguns já com idade bastante avançada, não que isso seja um impeditivo para o aprendizado de novas tecnologias, mas que existe sim uma dificuldade por um paradigma diferente, né, que é gerado a partir das tecnologias, né? Então, essa questão do letramento digital, ela vai a partir dos funcionários administrativos, da gestão e principalmente dos professores que têm que lidar com uma realidade onde o uso do papel, o uso de documentos físicos, ele é mitigado sempre que possível, né? Então, para a realidade do serviço na FATEC, da operação, né, de um modo geral, você tem novas realidades. Então, um documento que nós tramitávamos numa diretoria, por exemplo, entre unidades, né, eu preciso mandar um processo administrativo, um processo de contratação de um funcionário para uma FATEC qualquer no interior de São Paulo, usaria os serviços de correio e etc. E, de repente, a gente tem o SEI, que
a gente consegue fazer uma tramitação de documento em tempo real, né, de uma tramitação imediata. Então, algo que eu levaria pelo menos 10 dias para resolver, em 2 minutos eu tenho esse problema já resolvido, já operacionalizado e nenhuma preocupação mais. Diante disso, a ideia é estudar as questões também de gestão de riscos e segurança, porque a gente tem dados sensíveis aí, né, de dados de funcionários, dados pessoais, o quanto isso simplificou os processos, né, e qual a perspectiva que a gente tem de economia nesse sentido, né, de economia de tempo e principalmente economia financeira também, né? Isso incide em menos custos para o Estado, né? Esse estudo, ele parte, né, a ideia central, ele parte de um estudo desenvolvido por um aluno do programa da EASH, chamado Flávio Saito, que ele desenvolveu com alguma semelhança do que eu pretendo desenvolver na FATEC, porque o caso dele é no Instituto Federal, são realidades muito diferentes, até em questões legais aí, né? Mas ele tem um olhar para as capacidades tecnológicas também, mas a partir de outros vieses por conta da realidade do Instituto Federal, né? Mas ele serviu também de preâmbulo para muitas coisas que eu pretendo estudar, então eu consigo ter uma fundamentação também no trabalho do Flávio, né? E o trabalho do Flávio, ele aponta alguns indicadores que vai para uma capacidade institucional, além da capacidade político-relacional também. O Flávio trabalha muito com os autores seminais aí de capacidades estatais, que eu pretendo usar também. Mas o Flávio, ele trabalha muito também com a questão do triângulo de governo, trabalhada lá pelo Carlos Matos, né, o economista chileno. E para o meu trabalho especificamente, isso cabe em alguns pontos, porque o Matos, ele tem aquela questão de trabalhar as capacidades estatais. Opa, já estou encerrando então. As capacidades estatais a partir de questões situacionais, né? E isso serve para mim também. É uma pesquisa qualitativa exploratória, muito mais exploratória do que qualitativa, penso eu, e tenho pensado isso cada vez mais. E é isso. A ideia é que eu consiga entender essas hipóteses, né, a respeito das capacidades, como elas são alocadas, os benefícios gerados, e as dificuldades enfrentadas, enfim. Esse é o contexto geral do que eu pretendo trabalhar. Professores, muito obrigado. Esse é o meu trabalho. Okay. Eu vou encerrar o compartilhamento, pessoal. Bom, obrigado, Thiago. Professora Rose. Muito obrigado a todos. Quer começar, Rose? Posso começar? Depois a gente inverte a ordem. Bom, obrigada, Thiago, pelo texto, pelo projeto, né? Eu li ele como um projeto, né? Que ele é, a rigor, um projeto. E aí eu fiquei procurando alguns aspectos que a gente precisa num projeto de pesquisa, na organização mesmo do seu texto, né? E aí, bom, como eu tenho 5 minutos, eu acho que eu vou focar um pouco mais na questão, em 2 pontos, né? Na conceituação dos principais conceitos que você utiliza, estou falando de capacidade estatal, mas também de transformação digital, né? E a questão metodológica, né? Em relação aos conceitos, eu encontrei lá bem delimitado um conceito de capacidade estatal, mas eu não encontrei um conceito de transformação digital. E aí, isso é uma questão, né? Porque, bom, é uma questão até grande, porque quando você está apresentando o seu objeto, né, e falando do seu caso, você não justifica por que você escolheu esse caso. Embora você tenha dito no texto, assim como reproduziu aqui, que você trabalha lá, né? Você é um funcionário de lá e tal, e você teria acesso àquela instituição.
mas por que esse caso para entender esse problema de pesquisa, né? Como que você escolheu esse caso? O que tem de importante nesse caso? É uma faculdade de tecnologia? Por que a gente está falando de transformação digital numa faculdade de tecnologia? Né, você está escolhendo um caso exitoso? Qual foi isso não aparece em lugar nenhum no texto, né? A única coisa que eu infiro é que é uma escolha intencional pelo seu fácil acesso ao caso, né? E aí, como você não traz uma definição de transformação digital, aí fica complicado entender do que você está falando para esse caso, né? Você está dizendo que é um processo de informatização, de digitalização de dados, é um processo de informatização do processo educativo, né? Você tem EAD, você tem a possibilidade de ter material digital, do que você está falando, né? É só do ponto de vista administrativo, é também do ponto de vista pedagógico, né? Então, essas questões, elas simplesmente não aparecem. Eu acho que ajudaria muito você dizer o que você está entendendo como transformação digital, para a gente chegar nessa conclusão, né, do que seria, e ela tem que estar explícita também, né? A conclusão que eu digo não é a conclusão do trabalho, mas é porque que o objeto é esse, né, e assim por diante. Para não me alongar muito, concluir rapidinho, eu vou para as questões metodológicas. Uma eu já falei, né, que é especificamente a questão da escolha mesmo, né, do caso, uma descrição disso. Obrigada. Uma descrição disso, mas também a sua descrição metodológica, ela está um pouquinho confusa, assim, porque ao longo do texto você vai falando de algumas coisas que você vai fazer, você às vezes confunde o que você vai fazer com o objetivo que você tem com o que você vai fazer. Então, você fala de um histórico, você vai fazer esse histórico como? Pela análise documental, pelas entrevistas, né? Então, um pouquinho antes da parte de descrição metodológica, você começa a falar de metodologia, né? E ali está um pouco confuso, assim, acho que você tem que olhar para o seu projeto de novo e falar assim, um pouco na linha do que você acabou de mostrar agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer entrevistas, eu vou fazer observação, eu vou fazer análise documental, né? E a revisão da literatura, que eu acho que se aplica para praticamente todos os trabalhos, a revisão da bibliografia, ela é uma das etapas da pesquisa, ou ela está no contexto do referencial teórico, da justificativa, né? Em que contexto que ela está? Ela vai ser uma análise documental ou vai ser uma revisão de bibliografia? Usar bem esses termos é bem importante, tá? Acho que eu vou parar por aqui para dar tempo do Jorge falar e a gente seguir no tempo. Mas super obrigada. Espero ter conseguido ajudar e depois a gente pode conversar se vocês tiverem dúvidas e tal. Bom, Tiago, sim, muito obrigado, professora. Eu vi sua apresentação e também vendo o projeto. Eu fiquei ainda com algumas dúvidas. Pareceu que o trabalho seu está numa etapa inicial, né? E aí na apresentação ficou claro que você vai analisar muitas coisas, né? Você fala do RH, do financeiro, a parte de tecnologia. Então, assim, eu fiquei uma hora olhando para um lado, olhando para o outro. Eu acho que ficou um pouco amplo, né? Embora seja num único lugar, né? No FATEC Guarulhos, onde você está dentro, onde você pode mais ou menos controlar as coisas, né? Mas me pareceu que ainda não tem muito um foco, né? Aí eu fiquei pensando, você tem que analisar as capacidades estatais sob várias perspectivas, né? Me parece que não é somente a questão da transformação digital, parece que tem mais coisa ali, né? Aí eu fiquei pensando se não tem uma espécie de um framework para você pegar e tentar categorizar, entender, né? Se talvez por trás disso não esteja algo assim como uma espécie de um trabalho que pudesse vir como uma consultoria para a própria FATEC, né? Então, sim, na verdade eu fiquei com várias dúvidas, né? Mas me parece que seu trabalho está um pouco em aberto. Talvez acho que a contribuição nossa viesse por aí, né? Para ajudar você talvez a recortar, a focar um pouco mais, né? Eu fiquei pensando, você tá dentro, né, da organização. É só um momentinho, meu filho
Por duas falas trabalhando. Bom, dentro da organização, você consegue ter acesso a uma série de informações interessantes. É uma pesquisa aí que você tem um grau de envolvimento com o objeto, mas e as pessoas que são usuários do serviço também, né? E a comunidade da FATEC, os alunos, né? Como essa tecnologia, ou seja, como as inovações tecnológicas ou a transformação digital vai chegar até eles, né? O que eles pensam disso, né? Enfim, eu não sei se talvez eu passei reto aqui, se você pretende entrevistar também essa comunidade que está por trás aí, que está ao redor, né? Não somente o pessoal que trabalha na organização, mas quem trabalha fora, ou eu pensando também que esses elementos que são transformadores, né, dentro da organização, eles têm outros atores que são de fora da própria organização, né? Que pensam esses atores, né? Inclusive, tem um problema, que não é um problema da pesquisa sua, né? Mas, sim, em que medida a gente pode comparar com outros FATECs? Será que você não poderia focar, talvez, em alguns aspectos mais específicos e transformar o seu estudo num estudo de caso, né? Então, incluir metodologia de estudo de caso. Então, falar transformação digital, pensando aí, não sei, alguns tipos de implementações que fazem seus serviços e softwares, etc., né? Enfim, algum aspecto mais específico, descrever essas tecnologias, essas inovações, e aí pegar a FATEC Guarulhos como um estudo de caso de implementação, né? Então, pensar o estudo de caso como uma metodologia também. Enfim, são algumas ideias aí, né, para você, acho que talvez possa ajudar você a focar um pouco mais, né? Não gastar energia com tantas coisas que sua pesquisa parece que está abrindo, embora seja somente na FATEC Guarulhos. Acho que é isso. Oi, eu tenho um comentário sim, Murilo, obrigado. Primeiro agradecer a professora Rose e professor Jorge, é um grande prazer e realmente é muito enriquecedor tudo isso, né? Professor, sim, o comentário que você fez a respeito de, primeiro com relação ao acesso que eu tenho à instituição, e com relação ao comparativo que o senhor propôs, o contexto de transformação digital ele acontece de forma muito semelhante, porque os sistemas eles são os mesmos para todas as unidades e aí talvez as idiosincrasias que são o fator aí, né? Porque em algumas FATECs você tem um pessoal talvez mais habilitado, né? Na FATEC de Guarulhos a gente teve uma percepção de que o letramento digital talvez tenha sido um fator muito complicante do que vem ocorrendo, mas eu acho que a ideia de olhar isso através de um recorte a partir da implantação de um determinado sistema especificamente é muito interessante, sim. E eu agradeço a professora Rose também. Murilo, contigo aí. Murilo, o professor Ricardo pediu a palavra, mas é só o final, professor? Não, eu posso falar agora, é bem rapidinho, sobre o projeto do Thiago, pode ser? 1 minuto. Ô, Thiago, acho que é muito importante observar, né, eu vou só complementar, né, a fala do professor Jorge e da professora Rose, olhar a FATEC como um caso, para eu extrair dali algo que não seja de interesse da FATEC, da unidade analisada, mas, né, de uma forma ampla para a literatura. Quando eu tento trazer custo, percepção, enfim, a pesquisa tende o resultado final a ser descritivo, contribui, talvez, para a FATEC. Né? Então, acho que essa que é a observação. E talvez adotar um elemento, né? Eu acho que pode te ajudar, acho que já foi colocado também pelos professores. Não, descrever tudo pode parecer que traz mais contribuição, mas não traz. Eu pegar um efeito,
sabe? Se você ficar de olho num, por exemplo, uma teoria que é adotado na transformação digital e na análise do usuário, a UTAUT, né, que é User Acceptance of Information Technology, UTAUT, aceitação de tecnologia. Ela vai trazer elementos teóricos que vão te ajudar a interpretar e a explicar, né, o que você está observando. E eu queria colocar um outro ponto. Eu coloquei algumas sugestões de literatura. O primeiro, que é esse Verhoef, ele traz um framework. E pelo framework dele, teriam 3 níveis, né, dessa transformação digital, sendo que a transformação digital é o último nível. O primeiro é digitization. Eu tiro o papel e coloco o computador. Comecei a digitalizar informações. Isso não é transformação digital. O segundo é digitalization, né? Eu começo a ter alguns processos sendo transformados, mas ainda não é transformação digital. Então, adotar algum framework, esse é só um exemplo, né, para também usar na análise, porque senão a gente fica muito voltado ao caso, né, e não colado na literatura. Enfim, só sugestões aí para reflexão. Obrigado aí pelo tempo, gente. Então, prosseguindo, eu vou seguir a ordem que estava na nossa programação, então a próxima é a Daniele. Certo, já pode começar então? Sim. Bom, boa noite novamente, pessoal. Meu nome é Daniele. O título da minha dissertação é Dados Abertos, ou Open Government Data, e a transparência da gestão pública é uma análise dos portais de dados abertos dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Bom, eu trabalho, né, num departamento de governo aberto de uma prefeitura, então eu estou lidando ali muito próximo do tema, né, então eu tenho um pouco de intimidade, apesar de não ser da área de tecnologia. Então eu lido diariamente com portal de transparência, portal de dados abertos, então já é um tema que eu tenho familiaridade, interesse, mas por que falar de dados abertos, né? A gente tem uma lei de acesso à informação, que ela é de 2011, apesar de que ela é uma lei federal, enfim, e nos municípios e estados isso chegou um pouco mais tarde, mas a política de dados abertos que existe, né, em âmbito federal, ela é de 2016. Então, a gente tem a Lei de Acesso à Informação como um grande incentivador dos dados abertos no governo federal, e que isso vai descendo em cadeia para estados e municípios, mas dados abertos ainda é uma política um pouco mais recente, não tão trabalhada. Então, um primeiro levantamento que foi feito é que nem todos os estados brasileiros possuem portais de dados abertos, né? E qual que seria a diferença de um portal de dado aberto para um portal de transparência? O portal de transparência, ele traz obrigações legais que a gente tem, muito inclusive prevista na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos os entes têm, que publicar e divulgar certas informações por meio da transparência ativa, mas os dados abertos, ele aparece como uma citação na Lei de Acesso à Informação. A gente só veio ter uma política federal, que nem existe em todos os estados ainda, uma política específica de dados abertos. Então, um primeiro levantamento que eu fiz foi identificar quais estados realmente, todos eles já têm portal de transparência, mas nem todos eles possuem portais de dados abertos. Então, é uma política que em âmbito federal ela está bem consolidada, já está na agenda desde ali do primeiro ano do mandato da ex-presidente Dilma, mas que é cobrado, enfim, por especialistas no âmbito federal, mas em âmbito estadual, em alguns estados ainda está um pouco que engateando, né? Então, a gente tem um conceito de governo aberto, que ele é pregado e utilizado até hoje, que vem da Open Knowledge Foundation, desde 2004, né? Então, obviamente, é uma instituição internacional, vários países se utilizam desse conceito, mas a gente é sempre referência como governo federal na questão de ser um governo aberto, de ser um governo transparente, participativo e que, querendo ou não, também é um governo que publiciza muitos dados em formatos abertos. E qual que é essa diferença, né? Um portal de dados abertos, ele é um portal que apresenta uma estrutura diferente de um portal de transparência, ele é um portal específico de divulgação, como se fosse um grande catálogo, né, de disponibilização de bases de dados em diversos formatos, seja CSV, DOC, APIs, enfim, JSON, tem vários formatos aí que a gente
consegue divulgar por meio dos portais de dados abertos. Eu tenho aqui um dado interessante, que dos 27 entes, né, que eu pretendo analisar, e já comecei, 5 deles não têm portais especificamente, tem páginas que eles citam, né, dados abertos dentro de um portal de transparência, e 2 deles não têm portais e nem citação específica numa página dentro do seu portal de transparência, né, e desses restantes que possuem portais de transparência, 15 deles se utilizam de uma ferramenta, de uma plataforma, né, uma open source também da Open Knowledge Foundation, não, a gente não está falando da OKBR, é a instituição em âmbito internacional que lançou uma plataforma gratuita, que muitos já se utilizam porque ela já traz uma padronização, né, uma disponibilização meio que padrão e que os entes conseguem trabalhar mesmo quando não tem muita infraestrutura e ferramenta de tecnologia, né. Desse grupo de entes analisados, 8 criaram seus próprios sites nas suas próprias estruturas, então já tem um investimento, já tem uma agenda mais forte desenvolvida nesses entes federais. A ideia é que a gente consiga identificar o impacto de transparência desses portais de dados abertos, a granularidade desses dados, né, então, temos políticas, temos normativas, essas ferramentas desenvolvidas, de fato, elas estão sendo transparentes, os dados estão em formatos possíveis de ser acessados, são tamanhos absurdos que a gente não consegue desenvolver no computador de uma pessoa em casa, enfim, que não tem um preparo de programação e etc. Enfim, então a ideia é conseguir analisar esses portais, verificar como que estão essas políticas dentro dos governos estaduais, e a gente tem um conceito de governo aberto desde 2004, mas a gente também tem uma organização internacional, que é a Open Data Charter, que ela foi fundada por líderes do G8, enfim, que tem uma carta, né, de dados abertos que eles incentivam, então é uma instituição internacional que tem buscado aí, já tem mais de 150 entes que aderem a essa carta e se comprometem a fomentar, né, e o porquê que seria interessante a gente fomentar as questões de dados abertos, inclusive nós, acadêmicos que se utilizam de pesquisas, de políticas públicas e serviços públicos, a gente precisa buscar dados, a gente precisa conseguir trabalhar com esses dados, então eles precisam ser de livre acesso, reutilizáveis, compartilháveis, enfim, reaproveitáveis, para que a gente consiga não só analisar as políticas públicas, mas também incentivar, quem sabe, criação de aplicativos, de ferramentas inovadoras. A gente tem algumas referências que existem no Brasil e fora do Brasil, que foram desenvolvidas graças a dados abertos de entes governamentais. Então, a ideia da pesquisa é, obviamente, uma pesquisa qualitativa, né, para a gente analisar o estado desses portais, né, aonde eles são existentes, mas também vai ser quantitativa devido à análise de ferramentas existentes. O objetivo é desenvolver um survey, então vai ter um questionário que a gente pretende que chegue, né, nas áreas responsáveis pelos portais, sejam secretarias, autarquias, enfim, a ideia é que a gente consiga coletar dessas pessoas que estão trabalhando nos portais, como que eles realizaram, como que isso tem sido desenvolvido, se tem algum incentivo dos tribunais de contas dos seus estados, se é basicamente um cumprimento legal, ou se a gente está tratando realmente de fato de uma política que está sendo desenvolvida, de uma escolha, né, então a gente tem uma escolha dentre todas as políticas públicas que está sendo desenvolvida e fomentada. Então, a gente tem a transparência como pauta, inclusive no Jornal Nacional diariamente, e os dados abertos está dentro desse princípio. Enfim, é muito um formato de divulgação que só torna mais forte, né, mais alicerce quando a gente fala de transparência, porque, enfim, a gente consegue combater ou analisar mais proximamente, enfim, medidas de combate à corrupção, medidas de integridade, a gente consegue ver quando tem uma estrutura definida de governança, né, de divulgação das informações, isso se reflete nos dados que são divulgados pelos entes governamentais. Então, a ideia é que a gente consiga
com este trabalho, fazer uma análise, mapear realmente o estado, né, dessa política nos entes dos governos federais, mas também proporcionar alguma melhora, quem sabe, fomentar também o interesse e o desenvolvimento de trabalhos. A gente tem alguns trabalhos no Brasil sobre isso, mas não muitos. Então, a literatura, ela está sendo grande parte internacional, até porque a ferramenta, por exemplo, o SECAM, que eu mencionei, ele é muito utilizado pelo governo dos Estados Unidos, que tem portal de dados abertos há 15 anos. Então, é uma plataforma ali com mais de 300 mil conjuntos de dados, né? Então, a gente tem várias referências internacionais que a gente acaba seguindo e tendo como referência para fomentar e desenvolver não só essa política, mas outras. Mas a ideia é que a gente consiga, quem sabe, fomentar aí, até para municípios, enfim, essa prática de dados abertos. E encerro por aqui. Bom, Daniela, parabéns pelo trabalho, tema interessante, né? Bom, tem pouco tempo, então eu vou direto no ponto, né? Eu acho que tem algo, assim, muito importante, que é a relação de transparência e dados abertos. Dados abertos não garantem transparência. Disponibilizar a base de dados na internet não é garantia que elas vão ser úteis para a sociedade e que as pessoas vão conhecer o que o Estado está fazendo. Com certeza elas podem promover isso, né? Mas transparência é algo mais complexo, né? Porque para trabalhar com base de dados, com os dados abertos, é necessário uma inteligência de dados, né? Você abrir uma base de dados e entender o que é aquela planilha, tem que ter uma boa documentação, quem está mexendo com aquilo, ele tem que conhecer o assunto para poder explorar, né? Às vezes, para o cidadão comum, e muitas vezes, é melhor um dado que não é um dado aberto, mas é um dado que já foi trabalhado na forma de um relatório, uma informação mais simples para o cidadão. Então, sim, uma primeira observação, mas acho que tem que estar isso no trabalho, né? Que os dados abertos, eles são um componente importante para alimentar um ecossistema da informação, né? Você tem um perfil do usuário de dados abertos, que é diferente do cara que está entrando no site do governo para fazer uma consulta pontual. Ele não vai baixar uma base de dados para procurar uma coisa, né? Procurar quem são os beneficiários do Bolsa Família, baixar uma base enorme, né? Então, assim, eu acho que a questão da transparência, a transparência não é garantida com dados abertos, né? E também, é claro que os dados abertos, eles são elementos que podem propiciar que atores que têm um papel importante dentro de uma certa temática peguem aqueles dados, desenvolvam uma ferramenta e que essa, sim, venha servir aos usuários, né, sirva para fiscalização, controle social. Então, eu tiraria o termo transparência do título do trabalho e colocava ele no lugar. O foco são os dados abertos, ponto final, na minha opinião, tá? A segunda coisa, você vai estudar todos os estados da federação, Distrito Federal, isso é muita coisa. Eu diria, abandone essa ideia. Porque, mesmo sendo só o Poder Executivo gera muita informação, né? Você vai pegar o que disso? Dados orçamentários, dados sobre licitações, infraestrutura, com as secretarias. Eu acho que é muita coisa. O Estado trabalha com informação, todas as secretarias trabalham com informação, a administração pública é gigantesca. E qualquer política de dados abertos começa com a produção de um catálogo de dados, para saber o que nós temos de informação. É muita coisa. É muita coisa. Então, a minha sugestão é você escolher algo para trabalhar. O que é mais importante? Eu acho que os dados orçamentários são super importantes, porque quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de dinheiro, para onde vão as coisas, né? Licitações também pode ser importante, né? Algum tipo de licitação específico, né? Eu pegaria um pedacinho, porque você tem que ter uma equipe para trabalhar para você para fazer isso, né? Eu digo isso porque a gente faz isso no grupo de pesquisa aqui na USP e a gente escolhe, né? A gente tem alguma coisa aí também publicada nessa parte aí sobre também a demanda por dados abertos, a demanda por informação, de acesso à informação, né? E a gente fez uma pesquisa para tentar identificar também como a demanda por informação por parte da sociedade pode orientar uma política de dados abertos. Porque a política de dados abertos é uma coisa assim, que demora anos para saber o que se tem de informação. Primeiro tem um cardápio, depois saber o que se vai abrir, qual que é a prioridade, como vai disponibilizar esses sistemas, né? Enfim, é um trabalho também de diálogo com a sociedade civil também, que o Governo Aberto faz isso, né? Você cita muito bem aí. Então, esse é o segundo ponto. E para já que tem pouco tempo também, né? O que é certo. Para encerrar, eu acho que o seu trabalho tem que ser desembaraçado. A parte que você chama de metodologia, lá tem objetivo, tem hipótese no meio, você dá a volta, aquilo você tem que separar.
entendeu? Então, você está justificando a pesquisa, você está falando das hipóteses da pesquisa, você está falando do objetivo, onde você escreve metodologia. Então, assim, passa um pente ali, ó, vai separando as coisas. Tá? Metodologia é só metodologia, o que você vai fazer. O objetivo, ele tem que estar antes. Você voltar a falar depois sobre o objetivo, reformular ele a metodologia, eu não vou ler aqui, tá? Você fala da hipótese também. É só dar um Ctrl F, você vai ver que você está falando da hipótese também na metodologia. Você tem que separar todas essas coisas, cada um vai na sua caixinha. Né? Porque isso ajuda se ter um bom trabalho científico, que a banca vai entender, né? Vai poder dialogar com você, e vai ficar mais claro para você também. Tá? Então, eu sugiro que você dê uma desembaraçada do seu trabalho. E não deixe de espraiar para todo lado, senão você vai entrar no modo desespero. É muita informação. No grupo de pesquisa nosso, eu trabalho com dados orçamentários, já é coisa demais. Porque para estudar orçamento público, tem muita coisa para ser publicada, tem dados que não são atualizados, tem link quebrado, tem um monte de coisa. Então, assim, só uma verificação no site, se tem um portal, se não tem, se tem aquilo, não basta. Você vai ter que entrar no link, você vai ter que baixar o dado, você vai ver se aquele dado atual, se não é, em que formato que está. Então, assim, escolha. Melhor você ter um pedacinho bem escolhido do que você querer fazer uma coisa grande. É que nem fala o professor Martim Jaia, que a gente conhece. Ele fala, melhor uma casinha de periferia com paredes sólidas do que uma mansão com paredes de papel. Isso vale para todo mundo, né? Não é só para Daniel, é para todo mundo. Então, assim, tente recortar isso para se tornar factível o seu trabalho, a conclusão. Tá? Mas, assim, dá para ver muito bem que você conhece o assunto, que você está acompanhando, está trabalhando, né? Você vai surfar nisso aí. É só ajudar a ajeitar essas coisas. Eu acho que eu vou começar do ponto que o Jorge parou, que é a questão da organização mesmo, né, do texto e as várias formas que os objetivos são enunciados, os vários momentos que eles aparecem. A hipótese, ela está um pouco confusa, né, a forma como ela está enunciada, assim, além do fato de que ela está fora do lugar, né, a forma como ela está enunciada está confusa, não remete às variáveis que vão ser consideradas mesmo, né, na hipótese. Então, tem uma questão de, assim, é um texto bem escrito, que passa pela necessidade de alguma revisão, claro, os objetivos enunciados de formas diferentes, em momentos diferentes, os conceitos, ao contrário, eu acho que eles estão bem definidos, bem referenciados. Aí você passa toda uma parte assim de justificativa teórica, né, que os conceitos eles vão aparecendo tanto com referências históricas de legislação e tal, quanto com referência bibliográfica, né, isso eu acho que foi um ponto forte assim, no seu texto. Você tem um trabalho, né, como o Jorge falou, que é super interessante, assim, que é bem importante, tanto do ponto de vista da relevância teórico-científica, quanto do ponto de vista da relevância social. E você dá uma pincelada nisso, mas você não dá destaque para isso, né? Você tem ali nas páginas 11, na página 13, você fala disso, né, um pouco nessa mistura de objetivo com metodologia, ali tem, olha, isso aqui tem uma finalidade, não é objetivo, né, como que isso pode ser usado, que impacto que isso pode ter, né, para fora da academia, eventualmente até no seu contexto profissional, né, então você está enxergando coisas que são problemas concretos, né, dessa problemática que o seu trabalho pode colaborar. Tem umas questões que são também, assim, um pouco formais, mas talvez de precisão dos termos, né? Então, por exemplo, você fala que vai fazer uma pesquisa qualitativa, mas em algum momento, e hoje, agora você também disse que ia fazer um survey, né? Quer dizer, você vai fazer uma pesquisa qualitativa ou você vai fazer uma pesquisa quantitativa, né? O fato de serem 27 unidades, né, pode ser tanto quali quanto, assim, você está querendo dizer o quê quando você fala que você vai fazer um survey, que você não vai ter fôlego para entrevistar todo mundo em entrevistas em profundidade, vai enviar um questionário para coletar algumas informações e ter um nível básico de informações sobre todos os casos, porque isso também é importante, né? Você fala, olha, eu vou aprofundar em alguns, eu vou entrevistar em alguns, sem estabelecer exatamente que critério você vai usar. Mas a impressão que me passou
é que você tem etapas da metodologia que você vai seguir em todas as 27 unidades, e algumas etapas que você vai selecionar algumas unidades para seguir nesse aprofundamento, né? Então, isso também tem que estar bem claro e escrito na sua metodologia, né? Acho que essa organização que o Jorge estava falando da sessão de metodologia também vai passar um pouco por isso. Você descrever quais são as etapas e em quais unidades que você vai chegar em cada etapa. Porque se você for enviar um questionário para gestores, né, das 27 unidades, assim, a dificuldade que você vai ter para achar essas pessoas vai ser imensa, né? Porque em cada unidade a estrutura vai ser uma, e aí você vai ter uma pessoa específica que é responsável, e às vezes você não vai ter um responsável, ou porque não tem um portal de transparência, ou porque não tem uma política, né, direcionada para isso, por qualquer motivo, ou porque é um cara específico lá na área de TI, não sei. Então, você vai ter uma dificuldade grande de qualificar esse respondente, mas digamos que o seu objetivo é obter informações, ou você vai fazer uma análise documental, né? E você falou que já estava fazendo isso. Então, você já estava entrando nos sites, vendo, né? Então, tem um portal de transparência? Não tem um portal de transparência. É o portal de transparência ou o portal de dados abertos, né? Que é um pouco essa discussão que o Jorge estava fazendo. O que tem lá, né? De repente, você consegue fazer isso, tem braço para fazer isso, só olhando os sites das 27 unidades. E aí depois você vai aprofundar em algumas por alguma decisão metodológica que você vai fazer, né? Porque são casos exitosos, eu vou escolher casos exitosos e casos problemáticos, eu vou comparar, né? Qual que vai ser, quais serão as etapas metodológicas que você vai seguir para fazer essa pesquisa, né? E aí, só para concluir, você tem na página 10 uma série de perguntas, assim, que me deu, assim, um pouco a impressão que seriam itens de um roteiro de entrevistas, né? Então, você tem uma série de perguntas ali, e eu não sei o quanto que elas conversam com os objetivos. O que são aquelas perguntas? Qual que é a função dela? Você está, como eu digo, como diz isso? Subdividindo, os seus objetivos, ou são perguntas mesmo, porque algumas coisas são bem concretas, assim, tem, não tem, faz, não faz, não sei. Não entendi direito o que aquelas perguntas estavam fazendo ali, como que elas vão conversar com seus objetivos. Bom, tem uma parte, né, uma conclusão que não são conclusões da pesquisa, né, são reflexões que você está fazendo quase como reflexões ensaísticas, né, eu não sei se a gente chamaria isso de conclusão nesse momento, né, porque você está ali fazendo reflexões do tipo, qual que é o benefício de ter dados abertos, como iniciativa de transparência, está dizendo que é bom em si, mas você não tem evidências de que esses aspectos são bons, né? Assim, então, é nesse sentido, e você está chamando aquilo de conclusões. Não sei, talvez seja só você ter chamado de conclusões, porque é um resumo expandido, né? Seu texto é outra coisa, né? Não é um projeto, não é um ensaio, não é um artigo acadêmico, você está resumindo a sua dissertação. Então, desculpa, acho que eu me alonguei muito, mas, de fato, tinha alguns pontos, assim, eu não tinha nenhum comentário geral, além de que o texto está bem escrito e tinha essa questão de organização, então eu fui um pouco nos pontos específicos para ver se eu consigo te ajudar até na linha do que o Jorge começou a falar. Tá? Obrigada. A Daniela quer comentar uma coisa? Eu queria... eu fiquei na dúvida se o Murilo ia perguntar, enfim. Muito obrigada. A gente vai ter disponibilizados depois esse vídeo, não é, Murilo? Mas eu anotei aqui as questões. Bom, a pesquisa ela ainda está no início, né? Eu estou no primeiro semestre, mas muito obrigada pelas contribuições, eu anotei
E não sei se o professor Ricardo gostaria de fazer algum comentário também, ou a gente guarda o comentário para o... Não, Daniela, eu queria agradecer ao professor Jorge, a professora Rosa, e realmente é uma primeira versão, né? Eu não tinha lido ainda, né, nesse formato, mas a questão é relevante. Eu acho que o futuro é promissor, vamos olhar sempre, né? Mas organização, reorganização, tudo isso a gente vai conversar. Muito bom, obrigado aí pela leitura e pelos comentários. A gente também anotei tudo aqui. Muito obrigada. Obrigado. Madu, eu recebi sua... Eu vou compartilhar aqui, aí você só vai me avisando na hora que for para passar. Ah, tá bom, sem problema. Muito obrigado. Isso. Muito boa noite a todos que estão assistindo nesse preciso momento. Muito obrigado à comissão organizadora, né? E professores aqui para poder ajudar de certa forma o contributo, né, da nossa apresentação para poder aprimorar, porque um trabalho nunca é tão perfeito, né? Mas é configurado de ajustes para poder dar uma melhor visão sobre o trabalho. Sou o Amado Jaló. Vou apresentar aqui o trabalho, né, sobre metodologias ágeis para a transformação digital no setor público. Estão me ouvindo bem? Pronto. Eu já fiz a minha qualificação, né? Então, estou somente na fase de pesquisa, apesar de que esse trabalho não está ligado ao meu trabalho, né, da dissertação. Esse aqui eu considero um pequeno artigo, ou mais ou menos um resumo expandido, porque tem 5 páginas. Então, fiz esse trabalho de metodologias ágeis, né, porque que visa descrever o grande contributo de metodologias ágeis para a transformação pública no setor público. Murilo, você pode prosseguir. Portanto, o nosso trabalho não é tão grande, mas está dividido em 2 sessões, como vocês podem consultar propriamente no título, que é Transformação Digital e Métodos Ágeis. Então, podemos falar sobre o entendimento do que é transformação digital, né? Porque a transformação digital está mais ligada à questão de uso de inserção de tecnologias em qualquer que seja a organização, ou setor público, ou setor privado, nessas questões também do governo digital também. Então, para isso, a transformação digital é a inserção de inovação digital, que visa criar algo novo, trazendo novidade dentro de uma determinada organização, para criar um valor para a sociedade, dentro da empresa ou para a sociedade propriamente dita, conforme constatar esses 2 atores, né? E também Ferneda, né, e da Silva reforçam esse aspecto, né, na qual debruçam que ele é um processo, né, em que a administração pública pode ser também uma organização, porque vale para todos, que visa para otimizar o desempenho, com o intuito de poder atingir os melhores resultados eficazes, e também está ligada entre diversos setores de uma determinada organização. E além disso também, porque a transformação digital não é meramente somente uma ferramenta, mas também é visto como um elemento estratégico para poder trabalhar dentro da própria organização, nas suas atividades operárias. E também como que isso vai ter influência dentro da organização e ter esse reflexo para empresas e como para os clientes, ou pode ser os cidadãos. Ela é considerada sinônimo de agilidade, né, conforme destacam esses autores. É a partir dessa perspectiva, né, que nós fizemos esse trabalho para ver qual é o contributo de métodos ágeis, porque é igualado como sinônimo de agilidade, para poder influenciar de certa forma para a transformação digital. Além disso, também tem outros pontos, né, que a transformação digital inclui, né, que é esse processo, produto, serviço,
modelo de negócio e esse relacionamento interno, externo e social. Não só vista no campo privado, mas também vista também como no campo do setor público. Murilo, por favor. E além disso, trouxemos algumas dimensões de tecnologia de informação que está relacionada diretamente, né, para poder gerar esse valor social e econômico no processo, mas no sentido da transformação digital. Pronto. Essas aqui são todas essas dimensões que é chamado de gap, né, em que isso inclui todos esses requisitos aqui, questão de mercado, valor para interação digital, econômica, dentro propriamente da organização, e como também isso pode trazer o custo-benefício para o setor. Pode passar. Pode passar. Só contando que sem a utilização de tecnologia de informação no setor público, torna-se muito difícil para poder, de certa forma, concretizar os resultados almejados sem a tecnologia para poder fazer a transformação digital. E, portanto, vamos aqui falar sobre método ágil, né, que é conjunto de estratégias, né, entendimento dessas práticas para poder desenvolver projetos. Não só que para desenvolvimento de projeto, mas ele visa buscar maior velocidade, a conclusão de processos e tarefas. Então, essa aqui são um dos principais pontos que nós trouxemos aqui, dos métodos ágeis, né? As suas contribuições ou suas vantagens, que é a adaptabilidade, flexibilidade, entrega rápida de qualidade, e fazendo também essa interação constante com os clientes. Portanto, se nós formos ver isso no contexto público, é para cidadão, em que o setor privado visa mais para cliente, enquanto que o setor público visa mais para seus cidadãos. Portanto, vamos aqui também trazer, né, 2 tipos de metodologia para falar de metodologia ágil. Porque se formos falar sobre isso, precisamos entender quais são esses contributos, quais são essas diferenças, que é metodologia tradicional e metodologia ágil. Portanto, você pode passar, né? Pronto, tem na metodologia ágil, que é modelo tradicional, ele segue mais essa sequência que é conhecido como cascata, né? Que tem uma característica estrutural de sequência de documento, em que a entrega de todo o projeto sempre é feita no final, maioritariamente. E isso traz grandes desvantagens, porque às vezes tornam obsoletos. Você pode entregar um projeto que os cidadãos não estão contemplados com isso, ou em que os clientes não estão contemplados com isso. Isso torna obsoleto. Enquanto que na metodologia ágil, isso é de forma muito empacotados assim. Você vai empacotar todos os processos, cada processo que você vai fazendo entrega e depois de receber esse feedback para poder fazer o melhoramento disso, para poder entregar os produtos ou serviços de uma forma muito mais eficiente e eficazes. Portanto, conforme divulgado esses autores, né, uma pesquisa, né, feita, que 50% dos projetos ligados a governo digital são tipo falhos, às vezes, por causa dessa questão, né, de padronização, cronogramas, orçamentos inicialmente estabelecidos. Mas com metodologia ágil, traz uma vantagem gigantesca com relação a isso. Você pode passar, vamos aqui ilustrar alguns dos pontos, né? Algumas das vantagens de metodologias ágeis, que é promover a transformação digital, que vai até na questão de desenvolvimento de projetos mais assertivos. E tem essas 2 razões para emprego de metodologias ágeis, que devido à sua flexibilidade e velocidade também. Então, dizendo que metodologia ágil não só vem
tipo, para poder romper com toda essa burocracia, mas também para poder reduzir de certa forma para que isso tornasse muito mais flexível, para poder entregar o serviço ou os produtos. E visando também fazer essa interação com todos os envolvidos e todos os clientes e stakeholders. Você pode passar. Aqui trouxemos algumas diferenças de metodologia ágil e como também metodologia tradicional. Você pode passar aqui, por questão do tempo. Nas considerações finais, né, o texto explana que o método ágil tem uma grande vantagem com relação ao método tradicional, porque o método ágil, conforme elencamos já, aqueles requisitos, todos aqueles pontos importantes que traz, em que faz essa entrega, sistema de processos, empacotamentos, e recebe esse feedback dos clientes, de todos stakeholders, os atores que estão envolvidos no processo, né, para poder entregar o projeto. Mas isso traz uma grande valia, porque, de certa forma, traz esse incremento radical e como inovação radical e inovação incremental também, porque... Espera aí. Preciso beber aí. Seu tempo encerrou, Amadou. Não, você não precisa encerrar. Só esse ponto aí, que é um dos pontos, né? Que, ademais, o ambiente precisa fazer essa capacitação, né, dentro da organização para poder trazer a metodologia ágil, que vai influenciar na transformação digital, porque transformação digital requer inovações constantes, né? E atualizações de estratégias que visa no monte de projetos adaptáveis que vai coordenar com mais necessidades da organização pública e sociedade. Encerro por aqui. Eu vou esperar a vossa contribuição para o trabalho, né? E mais. Professora Rose. Oi. Oi, Amadou, obrigada pelo trabalho. Acho que também sendo objetiva, tem uma questão no seu texto que é de revisão e reorganização mesmo, né, das partes. Por exemplo, você tem, ao longo do texto, vários pontos que você define, transformação digital. Agora, na apresentação, você colocou uma forma, né, de enunciar a transformação digital, mas no texto tem várias. Então, a reorganização do texto acho que também ajuda a você cristalizar um pouco mais esse conceito, que aspectos desse conceito que você está trazendo para o seu trabalho, né, e que referências que você está utilizando, com quem que você está dialogando, né, nesse processo. Eu estou entendendo que você está propondo, né, ou você está fazendo aqui nesse trabalho, uma pesquisa bibliográfica, né, você está fazendo uma revisão da literatura sobre esse tema. E aí você chama isso de metodologia, você diz que a metodologia é uma revisão bibliográfica, mas num outro ponto você fala, olha, eu estou fazendo a revisão bibliográfica para sustentar o referencial teórico que eu estou usando, que é um pouco isso mesmo que você está fazendo, né? Então, você está fazendo uma revisão bibliográfica dos conceitos, né, que você está trabalhando, principalmente a questão da transformação digital e das metodologias ágeis, e isso é uma etapa do seu trabalho, né? Você pode separar isso e depois juntar isso na sua dissertação, como sendo um capítulo teórico, né? Mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não se obrigar a, em determinados formatos de texto, utilizar determinadas
partes, seções, né? Nem todo texto precisa de uma seção de metodologia. Se você tiver no seu capítulo teórico, você não precisa, né, de uma seção de metodologia ou de uma descrição do que é a sua metodologia, porque isso estaria num outro capítulo na sua dissertação, né? Não está aqui, está um pouco fora do lugar. Então, assim, uma coisa é você dizer, ó, o processo que eu estou seguindo é esse, né? Eu estou fazendo aqui uma revisão da literatura, desses conceitos que eu estou trabalhando aqui, né? Outra coisa é você chamar isso de metodologia. Ainda falando sobre o momento que você está delimitando, né, esse conceito de transformação digital, bom, você tem ali no meio, aparecem alguns outros conceitos, por exemplo, o gap tecnológico, e esse conceito não está necessariamente conversando com a transformação digital, né? Quando você apresenta o diagrama no texto, se eu for ler o diagrama com cuidado, tiver o mesmo referencial teórico que você, eu vou até entender o gap tecnológico ali naquele contexto da transformação digital. Mas se eu não tiver, eu não consigo ler ele sozinho. Então, aquele diagrama está um pouco fora do contexto, vamos dizer assim, porque você não apropriou ele no texto. Da mesma forma que o conceito de gap tecnológico. Então, assim, só para finalizar, eu acho que é mais uma questão de revisar mesmo e reorganizar o texto, né, e um pouco nessa linha de que você está aqui apresentando para a gente um capítulo que é um pouco mais teórico, né, que ele não está passando necessariamente por fazer nenhum tipo de abordagem empírica, não sei se você está fazendo no seu trabalho, né, isso não está claro nessa parte do texto. Então, eu diria para você com o seu orientador, vai seu orientador? Vocês conversarem um pouco sobre essa questão aí da organização do texto para ficar mais claro para você e também para o leitor, né, esses aspectos que vocês estão discutindo aqui e apresentando. Tá bom? Obrigada. Bom, Madu, eu vou fazer minhas considerações baseadas no que você entregou aqui, né? Eu não sei o geral, né? E o que você falou, né? Bom, inicialmente, eu até vou verificar isso, metodologias ágeis, elas surgem com o pessoal da área de desenvolvimento de software, né? Aí, quando você falou, você deu uma extrapolada aí, né? Que ela está voltada para o cidadão, né? E, enfim, você fez uma fez uma apologia, né? Aí eu pensei, eu acho que ele tá falando outra coisa, né? Mas talvez tenha algum grupo de desenvolvedores que começou a se preocupar com o setor público, a pensar como a metodologia pode ser boa para a sociedade, pode se voltar ao cidadão. Mas, assim, o método ágil, ele vai surgir para responder a um interesse de mercado. Está todo mundo querendo ganhar dinheiro, ponto final. Então, assim, eles vão falar em aproximar desenvolvedores dos homens de negócio, de atender a cliente, né? Dar mais eficiência ao quê? A máquina do capitalismo, gerar mais dinheiro, replicar o capital. Então, assim, para mim pareceu muito ingênua o que você apresenta para a gente aqui. A não ser que tem uma coisa que você não está mostrando. Então, assim, a gente tem uma frase, ó, no Brasil, que é assim: você mata a cobra em nosso pau. Você está sendo apologista, você não mostrou o pau. Então, assim, devia contar uma história. A metodologia está sendo aplicada no setor público, ela está chegando até o cidadão, né? Está tentando desenvolver sistemas centrados em pessoas, né? Hoje se fala sobre isso, né? Está pensando no cara na outra ponta. Mas não, a metodologia ágil, até onde eu sei, você não me convenceu ao contrário, né? Ela é voltada para as empresas, para os clientes, para quem está pagando. Quem está pagando para desenvolver é diferente com quem está pensando no setor público, quem usa as ferramentas, muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que mostrar isso aí, porque a metodologia ágil envolve o cara sentar, o desenvolvedor, e ver o cara usando, o cliente, né? Ter um ciclo muito mais curto de iteração, de inovação, né? Agora, junto com o cidadão também. Então, eu acho que o que você está buscando está em uma outra coisa, pensando no setor público, pensando em transformação digital.
você está falando de métodos participativos, que é isso que está por trás quando a gente fala de governo aberto, de construção de parceria para o governo aberto, trabalho da Daniela, né? Teve que trocar ideia com a Daniela, que é como você pode aproximar o Estado, né? Pessoalmente o Poder Executivo, mas ninguém está fora disso, até as empresas estatais, né? Do cidadão, do usuário de serviços, né? E como também você pode envolver até o setor, a sociedade civil de interesse privado, as empresas também, né? A parceria do governo aberto faz isso, tá? Então, eu acho que tem métodos participativos que podem promover isso, né? Desenvolvimento de sistemas, promover a transformação digital em que a sociedade civil, os cidadãos se aproximam mais da gestão pública. Então, assim, hoje é uma coisa muito mais sofisticada você falar de governo aberto, falar de Estado aberto, que o governo aberto é uma política, são planos, né? Estado aberto, já isso sendo consolidado, já tendo base legal, né? Isso já se estabelecendo, se cristalizando. E aí sim entra um pouco do que está falando. Eu acho que apontar para o método ágil para resolver essas coisas não é a melhor explicação. Parece que é uma coisa que um apologista está fazendo isso, que quer vender uma coisa, mas você não mostrou isso no seu trabalho, pelo menos na apresentação. Tá? Então eu não estou convencido, não estou falando que está errado. Estou falando só que você me convenceu, eu posso estar errado também. Mas pelo que você apresentou, né? E quando você faz a comparação do método tradicional, o método ágil, você coloca lá cidadão no meio, as coisas. Eu não sei de onde você tirou isso aí. Entendeu? Pode ser que seja estupidez minha mesmo, que eu não conheço. Mas você tem que contar isso no seu trabalho. Tá? Então, assim, cita no trabalho, mostra, conta uma história para a gente, para falar, olha, o método ágil está fazendo isso. Porque na comunidade de desenvolvedores, o que a gente vê? Gente preocupada com o setor público, com o interesse público, com o acesso à informação, é o pessoal do software livre, nem todo mundo. Software livre também tem gente que está pegando dinheiro só. Mas você tem toda uma história do movimento software livre, que vem desde o Richard Stallman, lá atrás, essa história tem 40 anos. Né? Você tem o Linux também, o Linux já, enfim, entra mais ou menos nisso, a licença GPL, GNU/Linux, né? Então tem uma discussão histórica do movimento dos desenvolvedores que tem relação com o mercado, com as empresas, até com a cultura livre, a cultura do copyleft, a cultura do Creative Commons, das licenças. Então, você tem uma história, isso vai chegar no governo aberto, na comunidade hacker, nos coletivos que participam de movimentos sociais. Então, você está passando a água disso tudo. Então, assim, eu não estou entendendo o seu trabalho. Estou falando na boa isso aí, entendeu? Você tem essa qualificação, mas você pode mudar isso aí, tá? Eu posso estar enganado de novo, tá? Obrigado. Sim, acabei não ouvindo todos os comentários, porque a internet oscilou aqui e acabei mudando para notebook, o meu celular, né? Eu acho que eu vou ter que revisar a gravação, né? Que vai estar disponível para poder acatar todas as considerações que os professores já têm dito aqui, porque o trabalho, de certa forma, ajuda aí grandes contribuições de outros leitores, né, para poder dar essa lapidação no trabalho. Eu posso estar equivocado no trabalho também, pode ser, é muito natural isso. Conforme o Jorge, né, o professor Jorge falou, que a metodologia ágil está mais ligada na questão do desenvolvimento de software. Quando eu estava lendo um texto, né, vi isso no texto, porque o texto no seminário dizendo que foram redigido que tem alguns caracteres que não podem ser ultrapassados, então acabei cortando isso, acabei cortando. E aí deve ser isso que distorceu algumas informações, porque só entreguei 5 páginas. Então pode ser isso, porque eu queria também, tipo, ampliar esse trabalho usando alguns frameworks. Quais são os frameworks mais usados? Porque quando li um trabalho que o framework mais usado que é o Scrum, tanto a nível federal, né, tem alguns frameworks usados, mas o mais usado é o Scrum, para poder fazer a transformação digital no setor público. Mas eu vou rever a gravação para poder reter todas essas considerações que vocês fizeram e tentando expandir esse trabalho. Muito obrigado. Posso fazer uma observação, só bem curta? Assim, quando a gente faz pesquisa,
às vezes a gente está no meio do caminho e fala, nossa, o negócio que não vai dar certo, está chegando, não tá, a hipótese que eu estava querendo provar não está dando muito certo. Esse pessoal dentro da ágil, eles estão fazendo algumas coisas, né, agilismo e tudo, mas não é bem isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Faz parte da ciência. Até para mostrar para os outros, olha, tem limitações. Mas o da ágil é muito bom. Ele é muito bom porque ele é muito inovador, né? Ele faz com que esse sistema de interação, você conhece isso, possa aprimorar muito a empresa, os serviços, né? Inovação, construir junto, né? Você constrói junto com o setor público. Dá para fazer isso tudo que você está falando. Só que ele tem limites, ele é insuficiente. Será que ele chega até o cidadão? Né? Será que ele é muito voltado para uma prática empresarial? Até que ponto ele consegue penetrar no setor público, né? Até que ponto ele, com o software livre, aquele software vai estar disposto a algum lugar, né? Aí tem a questão dos dados abertos, das licenças de software também, porque quando o Estado contrata software, desenvolvimento também, tem uma discussão se aquele serviço, aquela contratação de código, não pode ser público, pode ser utilizado por outro órgão público. Então, assim, eu acho que o seu trabalho, eu não estou querendo, sim, destruir o trabalho, mas, assim, falando tecnicamente, você enfrenta esses limites, tá tudo bem. Tem os aspectos positivos e tem coisa que é insuficiente. O seu trabalho vai mostrar isso aqui é insuficiente. Eu esperava encontrar isso, mas isso aqui eu não encontrei. E foi até aqui só. E isso é a construção do conhecimento. Né? E assim, às vezes construir conhecimento é mostrar, olha, por essa rua aqui, ó, se eu pegar essa rua até o final, vai dar numa parede, uma rua sem saída. Mas alguém tem que ir lá e falar, olha, ali é a rua sem saída, gente. Tá? Então não tem problema nenhum, Amador. Limites de pesquisa, não tem problema nenhum. Tá? Falta de dados, não tem problema nenhum. A Daniela, isso é importante para ela também. Se você for pedir dados para a administração pública, pode ser que eles não respondam você. Pode ser que você tenha que usar essa informação. Eles não respondem corretamente, você tem que tirar com recurso. Isso para pesquisa também é dado. Você fala, eu fiz o pedido de informação tal dia, eles não responderam. A responsabilidade da não resposta é de quem deixou de responder. Você, como pesquisadora, a sua responsabilidade é mostrar os limites da pesquisa. Tá? Ter essa honestidade e não ter medo nenhum de que existem limites. Bom, foi isso. Eu só queria fazer um comentário, aproveitando a tréplica do Jorge, que essa forma, né, que você descreveu, que você trabalhou, aí eu fui cortando, e às vezes perdeu o contexto, isso também é uma questão muito importante, porque muitas vezes a gente trabalha, né, com esse tipo de restrição, né, ou a gente vai ter um espaço, a gente vai ter um tempo, e é super importante reler depois o texto e ver se ele perdeu, né, a coerência, se as informações se perderam, talvez você não tenha avançado nessas discussões que o Jorge está fazendo, mas talvez o seu texto original não seja assim tão ingênuo quanto o texto final ficou, né? Porque o seu processo para né, elaborar esse texto foi dessa forma, né? Então é importante no final parar e olhar, tá fazendo sentido, tá dando coerência, ele não tá repetitivo, porque às vezes você poderia ter usado o espaço que você ficou voltando na discussão de transformação digital para explicar um pouco melhor a questão da metodologia ágil e em que medida você acha que ela pode ser apropriada. Talvez você convencesse o Jorge, né? Então, tem isso aqui, e como que pode ser apropriada para os serviços públicos, o processo de digitalização de serviços públicos, né? E aí tem outras coisas que ficam de fora, né? A gente está falando de a prestação de serviços públicos via uma ferramenta digital, né? Tem todos os aspectos de inclusão digital. Então, quando você coloca o indivíduo aí, não é só que as metodologias ágeis, elas são focadas no mercado e não nos indivíduos, mas os indivíduos, eles têm que ser considerados em processo de digitalização de serviços públicos. Isso sim é importante, né? Pode ser a experiência do usuário, talvez seja isso que estava no texto que você leu, né? O foco ali no indivíduo ao invés do processo tem a ver com a experiência do usuário, né? E isso em software de mercado também é tão importante quanto, às vezes até mais importante do que no software livre, né? Porque a gente sabe que o software livre hoje ele tem um usuário muito específico e os softwares de mercado, eles querem ampliação de mercado, então eles querem que as ferramentas sejam mais fáceis de utilizar, né, que tenham linguagem muito mais próxima do que a linguagem Android, porque a pessoa usou o celular, aprendeu a usar o celular e vai replicar para outras aplicações, né?
Então, às vezes, esse foco no indivíduo, ele está direcionado a um determinado aspecto, mas você conseguiria defender, né, que essa mesma estratégia poderia ser usada em benefício do cidadão, né? Quando hoje esses softwares estão observando o cidadão como consumidores, né? Então é só consumir, vender e ter mais licenças e as pessoas usando e isso, essa plataforma ser utilizada né, replicada e tal, com objetivos de mercado, assim, né? Às vezes pode ser que essas mesmas estratégias possam ser apropriadas pelo serviço público com objetivos de inclusão da população em serviços que elas não teriam acesso não fosse um processo de digitalização, né, desses serviços. Tá, desculpa ocupar mais tempo. Tudo bem, estamos dentro do horário ainda. Professor Ricardo, teria alguma contribuição? Não, eu não li, né? Só ouvi a apresentação e os comentários, e realmente a minha percepção pela apresentação é que está muito focado no objeto, né? E realmente o que eu conheço desse tipo de tecnologia realmente é um método, né, usado ali pelas empresas, né? E olhando para o nosso mercado, eu não sei que tipo de software aí também, né? Mas quando a gente olha para os softwares da minha área, que é a área contábil, nosso modelo no país é de terceirização, é de contratação de empresas terceirizadas. No limite, eu encontro o cidadão, eu concordo, né? Mas acho que a preocupação ali, a busca por eficiência, o uso dessa metodologia, né, substituindo outros modelos de desenvolvimento e gestão ali de software, acho que é uma questão que o cliente, a prefeitura, o cliente, o governo, etc., ele nem se envolve, porque isso, na verdade, posso estar enganado, né? É uma decisão interna das empresas ali que são desenvolvedoras, né? Mas, de novo, né, acho que é uma questão, é um momento bom, né? Eu veria isso com olhar positivo. É melhor antes, né, a gente ter esse tipo de feedback, né, numa apresentação, do que muito tarde, né, que invalidaria o tempo de reorganizar. Isso não invalida, talvez é só refletir, né, como posicionar, e de repente até a versão completa tem outro tipo de posicionamento, tá, Manu? Primeiramente, eu quero agradecer o tempo e a disposição do professor Jorge e da professora Rose em nos atender nesse seminário discente, em tirar um tempo para leitura e fazer os comentários para os nossos alunos. Em nome da comissão e como representante discente, a gente fica muito feliz de tê-los aqui. Os alunos também, a gente agradece a participação dos alunos em colocar seus trabalhos, em dispor do seu tempo e também aceitar os comentários para rever os caminhos de pesquisa e o que pode ser melhorado. Antes de encerrar, eu queria pedir para a gente tirar um print da tela para colocar lá no site também. E agora eu vou encerrar a transmissão no YouTube e a gente tira o print, tudo bem? Obrigado. Então vamos prosseguir. Próximo a apresentar. Deixa eu só pegar aqui. O Edeilton. Então pode começar a sua apresentação.